estamos aqui com mais uma edição do RIC Rural Podcast na Panil, uma emissora do Grupo RIC. Toda semana eu converso com personalidades do setor do estado do Paraná e também do Brasil, onde eu trago informações sobre o agronegócio e sua importância na economia nacional e estadual. No RIC Rural Podcast de hoje, nós vamos conversar com o secretário da Agricultura do estado do Paraná, Norberto Ortigara. Olá, secretário, muito obrigado, viu, por estar aqui com a gente, atendendo esse convite na sua agenda sempre cheia aí, mas abrindo sempre um espaço para nós. Muito obrigado, bom dia. Bom dia, Sérgio, bom dia a quem nos acompanha. É um prazer voltar a falar contigo, falando certamente sobre temas muito relevantes da economia do Paraná. Pois é, secretário, o assunto nosso primeiro, quero falar também sobre a gripe do frango, mas o primeiro assunto que eu quero abordar com o senhor é sobre o que aconteceu recentemente, né? O Parlamento Europeu sancionou a legislação que impede que produtos de origem de áreas florestais que foram desmatados a partir de 31 de dezembro de 2020 sejam vendidos nos 27 países que integram a União Europeia. Dentre esses produtos, né, tem o gado, café, cacau, soja, madeira, borracha, óleo de palma, couro, móveis de madeira, carvão e papel impresso. Essa medida, segundo especialistas, pode ter um grande impacto sobre as exportações brasileiras e não deve ser diferente para o Paraná se nós tivermos alguma condição dessa de produzir em área desmatada. O que é que o Estado tem para dizer sobre isso? Sua opinião sobre essa lei e o que reflexos que vão dar aqui para o nosso negócio do Estado, secretário? Primeiro, dizer que, lamentavelmente, o Brasil e o Paraná também, dentro do Brasil, nós estamos atrasados na celebração de acordos comerciais. Voltou a carga, nesse começo de ano, a necessidade da implementação do acordo União Europeia-Mercosul. Acordos facilitam a vida, acordos reduzem custos, acordos retiram tarifas. É bem verdade que desde 2019 o mundo vem olhando o Brasil assim de forma diferente, porque acham que a gente aqui faz as coisas mal feitas, que a nossa agricultura não é sustentável, que nós continuamos desmatando, que isso é a média do nosso agricultor. Isso não é verdade, nós sabemos aqui no Brasil, mas não é o olhar do mundo. E isso passa a ser, pela decisão do parlamento, uma restrição comercial importante. Demonstrar através de uma estratégia de boa comunicação que isso não é verdade. Sim, que nós podemos ter aqui no Brasil gente que infringe a lei, gente que desmata de forma ilegal, e nesse contexto garimpos na Amazônia. Isso está afetando, sim, a imagem. Por isso a reação do Parlamento Europeu. Mas nós, você sabe, Sérgio, como viajante e conhecedor profundo do agro, que a média dos nossos agricultores, colonos, fazendeiros, agricultores profissionais do sul do Brasil até quase no Pará, passando pelo Cerradão brasileiro, nós procuramos fazer uma agricultura sustentável, né? Mas nós não conseguimos ainda convencer o mundo que nós fazemos de forma adequada aqui. Temos problemas? Temos. Ontem mesmo, nessa semana mesmo, discussões aqui no Paraná, mostrando ainda desmatamento na Mata Atlântica e tal. Sempre que alguém sanciona algo que possa impedir um comércio mais livre, é ruim para a imagem, é ruim para o preço, para a formação do preço, é ruim para o acesso a mercados. Nós trabalhamos intensamente aqui no nosso estado, mas também damos força lá para o governo federal, para o ministro Carlos Favaro, sua equipe, para termos uma estratégia de comunicação adequada, para coibirmos ilícitos, para construirmos uma plataforma de agricultura que seja cada vez mais sustentável, de fato, para o bem do negócio, mas também para demonstrar ao mundo que nós fazemos aqui bem feito, não fazemos de qualquer jeito. Tanto é que nós acabamos lançando aqui no Paraná, como um espelho lá do governo federal, o nosso programa ABC+, Agricultura de Baixo Carbono, fase 2, né, que tem a visão 2030,
no qual nós temos metas ambiciosas de cooperar com a agricultura brasileira na sua missão, no Acordo do Clima de Paris, de reduzir as nossas emissões e, nesse contexto, ter uma agricultura com plantio direto de qualidade, fixação biológica de carbono, de nitrogênio, fazer aqui integração lavoura-pecuária-floresta, que são modelos que se mostram cada vez mais eficientes, inclusive poupadores de insumos que nós importamos muito, como é o caso de fertilizantes. Sim, Sérgio, a tua pergunta é importante, é ruim quando um parlamento de uma zona importante do mundo cria uma lei dizendo assim, não vou importar. Obviamente isso exige das cooperativas, exige das trade companies, né? Processos auditáveis de demonstração cabal para não perder mercados. É assim com a carne bovina, é assim com a soja, etc. Então, uma atitude pode ser discutida no âmbito da OMC, da Organização Mundial do Comércio? Sim, não. É restritiva demais? É uma lei muito dura contra os interesses do Brasil, protetiva da produção local? Pode ser que tenha um aspecto dessa natureza. Porque quando a gente compara, né, o nosso território brasileiro vis-à-vis o território europeu, a gente vai ver que nós temos aqui uma grande base do nosso meio rural com floresta protegida, com floresta intacta. Isso não significa dizer que nós somos aqui defensores do desmatamento. Nós não precisamos derrubar uma árvore a mais no Brasil para dobrarmos a produção de grãos, por exemplo, ou para tornarmos mais eficiente a produção de carnes. Basta que a gente invista um pouco mais nesses modelos mais modernos de produzir, ou numa pecuária de mais curta duração, fazendo uma verdadeira revolução nas dezenas de milhões de hectares que nós temos ainda de pastagem de baixa eficiência, de baixa produção de carne por hectare ou por alqueire. Enfim, acho que são duas frentes. Primeiro, demonstrar ao mundo, especialmente ao Parlamento Europeu, à Comunidade Europeia, que nós no Brasil praticamos uma agricultura sustentável cada vez mais focada na parte biológica, nos bioinsumos, que há menos a carga química, e segundo, combater aquilo que seja uma barreira comercial adicional, além das sanitárias e além das tarifárias, tentando eventualmente dificultar o nosso acesso aos mercados. Seria muito bom que retomássemos, ou tanto, se possível, o acordo União Europeia-Mercosul para facilitar isso, ou se não, Brasil e União Europeia em grandes acordos. O mundo inteiro trabalha com acordos. Um exemplo a quem nos assiste. A Austrália, que é um grande produtor de carne bovina, do tamanho do Brasil, né, não paga nada, nem um centavo de tarifa para ingressar no mercado japonês, no mercado sul-coreano, por exemplo. Se nós quisermos entrar lá, além de seguir a cartilha, né, de acreditação sanitária, depois da aprovação da OIE, no 27 de maio de 2021, nós temos que pagar lá acima de 20% para entrar com a nossa carne. É uma concorrência bruta, é jogo bruto. Fazer acordos sempre facilita o jogo comercial. Secretário, especificamente para o Paraná, o senhor acha que nós vamos ter algum prejuízo? O Paraná tem alguma área nesse sentido que corre o risco de ser rejeitada a sua carga lá na Europa? É bem verdade que o mundo conhece o Paraná. A nossa relação comercial é antiga e ela é importante, né? Nós temos grandes exportações. Provavelmente vai impor um nível de custo adicional a quem opera no mercado internacional. Seja uma cooperativa que exporta frango, seja um frigorífico que exporta carne bovina, do Paraná para o mundo. Provavelmente vai exigir tempo, conhecimento técnico, esforço técnico dentro das empresas para produzir relatórios. Provavelmente vão querer mandar aqui auditores para checar, né, para ver se de fato nós não temos assim degradação ambiental, né, que nós
Mas, assim, provavelmente o Parlamento Europeu esteja focando exatamente na Grande Amazônia, né, onde ainda se discute muito fogo, derrubada, desmatamento, mas é preciso cuidado, sim. Não acredito em muita restrição ao Paraná, ao Rio Grande, a Santa Catarina, onde nós temos uma agricultura já há muito tempo consolidada e depois da geada do café, bem construída, com a invenção aqui do plantio direto e outras tantas práticas boas. Mas, com certeza, sim, para manter o nível de exportação, provavelmente o parlamento, a partir da lei, vai querer que a gente demonstre isso. E, ao demonstrar isso, impõe custo. Nós temos que trabalhar mais. O mercado não fica tão fluido como se fosse um jogo aberto, né? É preciso, provavelmente, que as empresas, cooperativas ou não, acabem gastando mais tempo técnico e mais dinheiro para demonstrar que aqui a gente não traz soja de área desmatada, que a gente não traz gado para bater lá de Rondônia, lá do Pará, para bater aqui no Paraná, e que isso tem originação conhecida. Todas as grandes empresas que especialmente produzem carne bovina no Brasil e no Paraná, estão tomando as providências, né, para demonstrar, para não afetar o nível do seu mercado, do seu comércio, tomando os cuidados para a certificação de origem, né, dos animais que abatem. Secretário, antes da próxima pergunta, dá uma mexidinha no seu microfone aí, porque parece que ele deu uma falhada. Por favor. Está me ouvindo? Aí tá bom, sim. Vamos lá. Tá. Ô, secretário, o senhor disse há pouco sobre uma situação que a gente tem debatido já há tempos, né? O agro não se comunica, né? Até aqui dentro, entre a gente mesmo, eu como comunicador também sou testemunha disso e sou também responsável, a gente não consegue, a gente não se comunica com o urbano como deveria ser comunicado, com a importância do agro, enfim, inclusive o podcast que a gente tem do RIC Rural é justamente para a gente ter como objetivo ter essa linguagem mais facilitada para o urbano e para entender. Agora, não seria necessário, secretário, já que o Brasil ainda não percebeu a necessidade, a importância de se mostrar, de mostrar como se fosse um raio-x de que ele é em campanhas na Europa, principalmente nos Estados Unidos, enfim, onde a gente vende os nossos produtos, para mostrar como é rigorosa a nossa lei florestal. Já que o Brasil não faz isso, o Paraná não teria uma possibilidade de fazer um investimento desse, mostrando essa preocupação na produção sustentável que a gente tem já há tempos, né? A gente fala hoje em ESG, essas siglas aí que fala da governança social e ambiental, mas o Paraná já pratica isso há muito tempo. Eu tenho 28 anos de televisão fazendo o programa rural e a gente vê a preocupação do produtor em manter, e o Estado e vocês todos aí preocupados em manter essa política de produção autossustentável de alimento. Como o senhor disse agora, o plantio direto, a ILPF, tudo isso é resultado de um trabalho em conjunto entre vocês, a federação, né, cooperativas. Então, não seria importante se juntar, ter essa força e fazer uma propaganda, no que não deixa de ser, do Paraná lá fora? Pode ser uma estratégia e acho que é, inclusive, um jeito que o próprio governador do Paraná tem adotado desde 2019, mas de forma mais agressiva a partir do nosso reconhecimento internacional como área livre, né, de percorrer mercados importantes, né, para demonstrar, no mínimo. O que a gente não pode fazer é só xingar o nosso concorrente ou o nosso importador. Provavelmente deveria passar pelo Itamaraty, pelos nossos adidos agrícolas, que são mais de 29, 30 no mundo, pelo próprio Ministério da Agricultura, pela nossa Agência de Promoção de Exportações do Brasil, Apex, construindo uma estratégia adequada de comunicação. Não na defesa, mas na demonstração prática, cabal, né? No aspecto mais político, no aspecto também comercial, fazendo exaustivas reuniões com as instâncias decisórias desses mercados-alvo,
mas também com os próprios importadores, trade companies, parceiro comercial no mundo, para que a gente, como o Brasil, né? Porque o investimento por estado teria um objetivo-alvo, estado do Paraná, mas assim, o nosso agro ele é visto lá fora como o Brasil, né? Mas é um mercado grande hoje, mas ele vai ser muito maior, Sérgio. A gente vai ter um crescimento consistente. Eu tenho dito ao ministro, olha, façam o jogo político aí de vocês que estão no poder em Brasília, né? Mas não estrague a linha condutora da política agrícola brasileira, porque nós, nesse ritmo, a gente vai crescer bastante, seja na produção de grãos, seja na qualificação da madeira, seja na qualificação do açúcar e etanol, e particularmente, especialmente pela agregação de valor à soja e ao milho, na produção de proteínas animais, inclusive do leite, né? Porque nós precisamos agredir o mundo com os nossos lácteos. Então, assim, nós temos feito um esforço aqui, tanto por nós, da agricultura, o próprio governador, a própria Secretaria de Indústria e Comércio, a própria Invest Paraná, no sentido de estar mais presente no mundo na relação comercial. A própria SEAB, aqui onde eu tenho a possibilidade de fazer a gestão, nós estamos aqui fortalecendo o nosso braço aqui para fazer o tempo todo o entendimento desses protocolos de cada país que a gente quer chegar com a produção paranaense, onde se deve ser incluído, obviamente, o tipo de informação necessária dessa questão, assim, como nós produzimos. Mas o jogo é um pouco maior, tá? Acho que o Brasil precisa sair da defensiva, ou precisa sair apenas da reação peremptória, assim, que o mundo falou mal, que o Parlamento Europeu fez uma lei, e construir uma estratégia de marketing, de comunicação, de demonstração de que nós produzimos um agro. Tem o lado que sempre se fala, Sérgio, que não, isso é uma medida tomada para que o Brasil não fique gigante no comércio mundial. Mas é o nosso negócio, tanto do Paraná quanto do Brasil. E nós vamos continuar produzindo e crescendo. E se nós quisermos, de fato, ocupar esse espaço que o mundo precisa e vai precisar de comida, nós precisamos, sim, construir uma estratégia muito adequada, não reativa, uma estratégia propositiva, né, de demonstração ao mundo que nós temos mas nós nem apaziguamos aqui dentro, né, que está no Supremo, essa questão do marco temporal, essa questão da demarcação de terra indígena, essa questão do conflito entre Código Florestal e Lei da Mata Atlântica, a qual que vale. Estamos sujeitos a retroagir a décadas passadas e criar todo um estresse. Acho que é preciso fazer o dever de casa no Brasil, mas sim, concordo contigo, fazer uma estratégia de Brasil, de comunicação, Itamaraty, Adidos, Ministério da Agricultura, Apex e tantas outras formas, mas também o próprio Paraná fortalecer essa capacidade de comunicar, de demonstrar ao mundo que nós temos aqui uma agricultura bem consolidada, em crescimento, mas que é feita de forma sustentável, não porque o mundo pede só, mas porque faz bem ao próprio desempenho do próprio negócio nosso, que é sermos bons produtores de comida. Pois é, a gente tem até uma situação dessa recente, que a gente começou o nosso papo, né, sobre essa lei sancionada lá do parlamento que não permite que os países importem produtos de áreas que foram desmatadas, e eles também não aceitam o nosso Código Florestal, né? O que manda é o que eles acham que é. Então, nós também precisamos mostrar um pouco mais essa exigência do mais rigoroso Código Florestal que deve se ter no mundo aí, que a gente está sujeito a isso, né, os produtores rurais. Mas, doutor, o secretário, vamos falar um pouquinho, então, da gripe do frango. Se avizinha aí já há tempos, né, essa doença terrível nos países próximos que fazem fronteira com o Paraná. O Paraná não pode nem de longe imaginar que pegue num plantel comercial essa doença. No Brasil já se tem registro de 8 casos, distantes, mas não deixa de... O sinal amarelo começou a piscar para o vermelho para nós, secretário. Como é que o senhor faz essa leitura e como o Estado está blindado com relação a essa doença? Nós não estamos imunes, essa é uma consciência coletiva que temos. O Brasil nunca teve, aconteceu no Brasil
aves silvestres, aves migratórias, Espírito Santo, Rio de Janeiro. Desde o ano passado, nós temos adotado uma estratégia muito forte aqui de tentativa de proteção da nossa avicultura comercial, seja a produção de carne, frango de corte, seja postura para ovo galado ou postura para ovo comercial. Veja, desde 2011, nós estamos sempre alertando, exigindo dos nossos produtores rurais que criam frango, né, medidas protetivas, né, medidas de biossegurança, nem sempre bem compreendidas, porque exigiam um custo a mais, do tipo assim, olha, põe uma telinha aí no teu aviário, nos teus galpões, para evitar o ingresso de pássaro, olha, não deixa pessoas ingressar de qualquer jeito, olha, desinfecte os veículos que acessam a tua propriedade. Era uma medida protetiva que se mostrou correta e que agora está todo mundo compreendendo de forma muito importante. Fizemos exaustivas reuniões, estamos fazendo ainda grandes eventos, mobilizando produtor rural, integradora ou produtor dependente, cooperativa ou não, e reforçando o próprio time do Estado com estratégias de inteligência para que provoquemos assim um clima de atenção total. Todas as empresas do Paraná têm já o seu plano de contingência elaborado, no sentido assim, detecção de qualquer foco, pronta intervenção, eficaz intervenção, circunscrever o problema onde ele puder vir a ser localizado, raio de 3 quilômetros, raio de 10 quilômetros, ação rápida. Então, as empresas combinamos com o Ministério Público do Paraná como fazer caso tenhamos a enfermidade, combinamos com os prefeitos municipais auxílio para, eventualmente, sacrifício, abate de animais e a sua destinação correta, para que a gente haja pronta e eficazmente caso tenha. Claro, estamos em alerta, estamos com susto, estamos com medo. O Paraná é o grande produtor, ele é 34% do Brasil, são 9 milhões de frango por dia, 2 bilhões e 200 milhões de frango por ano. Temos aí 95 mil pessoas no chão de fábrica trabalhando só para abater e processar frango todos os dias, 2 ou 3 turnos, nas 30 e poucas indústrias que nós temos. Então o frango é o segundo produto que mais gera valor na propriedade rural e que a pouco ele passa a própria soja. Então, nós temos um clima de apreensão, mas estamos agindo na vigilância ativa, fizemos aqui milhares de coletas de animais para monitoramento do ambiente, seja em aves silvestres, seja em criações caipiras, de galinha caipira, para monitoramento do ambiente, e construímos com as empresas e com a ADAPAR aqui, planos de contingências para que possamos agir caso tenhamos a ocorrência. Vai chegar? Eu acredito que sim, em algum momento, como chegou no Espírito Santo e no Rio de Janeiro, mas nós temos que ter a capacidade de agir. Combinamos com o Ministério da Agricultura também a estratégia comercial do Brasil. Tem países concorrentes nossos que convivem com essa enfermidade, influenza aviária, gripe aviária, H5N1, e não perderam mercados. Nós até chegamos a nos posicionar perante a Autoridade Sanitária Brasileira, Ministério da Agricultura, quem sabe o isolamento do Estado do Paraná, junto com o Rio Grande e Santa Catarina, onde está 2/3 da produção, como se fosse um bloco independente, para só perder o status sanitário caso tenhamos a ocorrência aqui dentro. Essa medida poderá ser adotada no futuro. Por enquanto, tendo em vista o relacionamento que fazemos com os mercados produtores e com os nossos mercados importadores, assim, olha, enquanto não chegar na avicultura comercial, a gente não tem porquê, dentro da regra da Organização Mundial de Saúde Animal, perder status. Então, não precisa fazer o fatiamento do Brasil em pedaços, né, para a gente ter estratégias adequadas. Vamos levando, assim, com muita atenção, com muita dedicação técnica, com muito cutucar os nossos agricultores para que reforcem as medidas de biossegurança, biosseguridade, para proteger esse grande ativo da economia do Paraná e do Brasil.
A gente não pode brincar com enfermidade. Eu não quero agir, mas se nós tivermos que agir, nós queremos fazer uma intervenção eficaz caso tenhamos algum problema, alguma ocorrência dessa enfermidade em nosso território. Secretário da Agricultura, Norberto Ortigara, muito obrigado, viu, por esse gostoso papo aqui no Rico Rural Podcast dessa semana. Espero que os nossos ouvintes e os nossos telespectadores também tenham gostado. Eu acho que informações precisas, esclarecidas, e a gente fica contente com essa posição do Estado frente a essas duas situações, né? A dessas leis sancionadas pelo Parlamento Europeu, que não permite que os 27 países recebam produtos de outros países que tenham áreas desmatadas, e também sobre a gripe do frango, uma doença terrível que ronda. Dizem que vai chegar, não sabe quando, mas a gente está aí preparado, como o senhor colocou agora. Muito obrigado, viu, secretário? Obrigado, Sérgio. Parabéns pela boa comunicação. Com certeza, nesse jeito de fazer, a gente acaba contribuindo, né? Você também, importante, há muito tempo, para que a gente demonstre ao mundo, né, que produzimos aqui uma agricultura de bom resultado. Eu sempre digo isso, nós temos que produzir resultado para os nossos produtores rurais e para a nossa economia, mas que nós fazemos aqui de forma correta e cada vez mais nos esforçando, agricultores, pecuaristas, para o bem do negócio, mas também para a demonstração aos mercados que nós queremos acessar sempre, que nós fazemos do jeito correto. Obrigado, uma boa semana e que Deus continue aí abençoando as suas canetadas para o bem do Paraná. Um abraço. Obrigado. Um abraço, obrigado, Sérgio.